Biblicamente, o plano de desigrejado não está no conceito divino, não está no plano de Deus. Tudo bem com você? Já estamos há muito tempo juntos, né? O Inverso sempre traz aqui aquela percepção sincera, aquele abrir de coração, aquelas complexidades, algumas questões que levam a gente a rir, chorar, mas sempre de Bíblia aberta. E você está vendo que nos últimos programas que temos tido, a gente não tem fugido dos assuntos mais polêmicos, não. Aqueles mais difíceis, que alguns fogem porque você pode até perder um pouco de curtida aí nas redes sociais. Não, no Inverso, a gente fala de coisas extremamente bacanas, mas também a gente fala de coisas extremamente assustadoras, tristes, preocupantes, e ainda mais quando mexe com as nossas gerações de quem vive agora. Então, por favor, já fica com a gente que hoje o programa vai vir aqui, vitaminado de Bíblia, de experiência, de testemunho, de abrir de coração, porque a gente está preocupado. E hoje eu estou um pouquinho mais sério porque eu estou preocupado, e todos aqui, com um nome que já vamos dizer para você, o nome do programa de hoje, mas é um nome que tem acontecido em muitos lugares. De capitais como São Paulo, você pode ir para Nova York, pode ir para Sydney, você pode ir para Paris ou pode ir para o interior de São Paulo. Está acontecendo esse fenômeno em vários lugares do mundo, é uma realidade. E a gente vai discutir com gente boa, gente que ama a Bíblia, ama Jesus e ama ter todo mundo pertinho da cruz. Então vem com a gente que o programa hoje promete ser muito especial. Para quem não veio aqui ainda, Inverso por quê, né? Inverso porque no mundo de ponta cabeça, quando a gente pensa de um jeito invertido, a gente alinha as coisas na direção do céu. Então aqui a gente vai contra a correnteza, minoria na maioria, contanto que a gente fique com a Bíblia apresentando a vontade de Deus para o mundo todo. Então vem com a gente, compartilha, curte, dá teu like, comenta com a gente, encaminha para quem você curte, porque hoje, gente, tem até influenciador aqui com a gente, vai ser bom demais. Você vai curtir muito o programa de hoje, tá bom? Então já vou apresentar nossos amigos, vou começar com ele, que eu tenho que pedir desculpa, porque a última vez que ele veio aqui, a gente mudou o tema na hora do programa. Então, amigo Edmilson, eu quero aqui que você... Não mudou não, né? O povo te ligou, a produção falou, é esse tema. Eu vou abrir pra vocês. A última vez, você vai olhar depois, que ele fez uma cara assim na última vez, porque a gente começou o programa, então o assunto é outro. E aí, Edmilson, só você, meu parceiro, vizinho de quarteirão, e a gente sabe que esse assunto vai tocar fogo no teu coração, porque você vive, Edmilson, com a paixão missionária da igreja. E esse é um assunto que tira o nosso sono um pouquinho, né? Bem-vindo, se apresenta, dá tua saudação e nobreza. Tamo junto. Que alegria estar aqui, pastor Dailson. Voltar no Inverso, né? E agora com a pauta certinho, pronto, né? Nada de improviso. Olha que legal. É muito bom estar aqui. Eu acredito que esse é um ambiente que a gente realmente tem para a gente alcançar, para a gente discutir um tema tão relevante como esse que nós vamos falar hoje, que você não anunciou, eu vou deixar para você anunciar aqui. Mas é muito bom estar aqui. Alguns me conhecem, alguns me chamam de nobreza. Verdade. Tenho uma paixão muito grande pelo estudo da Bíblia, pela missão da igreja. Já estou nessa área já há 17 anos. 17. Toda semana falando, motivando, procurando inspirar e capacitar a igreja para pregar a palavra de Deus, falar de Jesus Cristo. E estar aqui é muito bom. Vou fazer igual aos velhos tempos. Vou mandar um beijo para minha esposa, para as minhas filhas queridas e para o nosso público, né? Claro. Todos os nossos missionários. E nós temos aí cerca de 20 mil pessoas que a cada semana estudam a Bíblia com outras pessoas. Olha que beleza. Somente no estado de São Paulo, né? Só no estado de São Paulo. Aí, o ano passado, dados nossos assim reais, mais de 100 mil pessoas receberam o conhecimento, a influência da Bíblia, porque alguém se dispôs a estar junto e dizer assim, vamos conhecer mais de Jesus, vamos viver a caminhada cristã, o discipulado, né? Que legal, Edmilson. A gente brinca aqui, você vai ver uma informalidade, já trabalhamos pelo menos uns 12 anos juntos, né, Edmilson? É amigão, a gente chama de Edmilson, é nobreza, é vizinho, e a gente... Cada um tem a sua área de atuação especial aqui no ministério, mas, Edmilson, a gente tem que reconhecer. O movimento missionário, as células de pequenos grupos, a comunidade de fé movida para estudar a Bíblia, as escolas sabatinas, que é um grupo infinito de gente, na maior escola que existe do mundo, né, que nós temos, está sob a liderança do Edmilson aqui na região de São Paulo.
Então a gente louva a Deus por isso, Edmilson. Amém. Vamos falar mesmo, provocar esse povo. Vamos, tá vamos bom? sim. Vamos junto. E aqui eu tô com ele, que eu não vou nem dizer o nome, porque ele vai se apresentar para nós, porque é um influencer. Eu, poucos dias atrás, escrevi, inclusive, sobre essa nova geração de influenciadores. E, meu brother, eu queria que me reconhecer primeiro. Teu trabalho, teu carinho, tua maneira de se expor, porque muitos aí se expõem só para outras coisas irrelevantes. E quem vai para as redes sociais, vai para sua conta pessoal do Instagram e ali tem coragem do jeito que Deus lhe deu, criatividade que você tem, com a cara que você tem, com a tua autenticidade, que não tem que imitar ninguém, você está fazendo do teu Instagram também um púlpito de pregação, né? E eu vi que não é só no digital, é no real também. Então, se apresenta, diz para mim quais foram essas tuas andanças aí e teu carinho pelo povo, né? Que tá dando uma curtida, não em você, mas naquilo que você tem falado de Deus através das tuas redes sociais. Amém, amém. Bom, sou o Léo, muito prazer conhecer. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui, obrigado por estar com vocês aqui. Tá bom, Léo. Mas está sendo um prazer estar aqui. E a gente estava numa caminhada missionária para o Reino de Deus. Fui missionário do ano de missão no ano de 2023, totalmente ali como... Você ficou um ano, então. Vamos explicar para quem não conhece. Você ficou um ano fora de casa numa missão, não foi? Isso, exatamente. Fiquei um ano fora de casa numa missão. Foi em Santa Isabel a minha missão, 2023. Okay. Eu deixei trabalho, deixei tudo para poder viver essa experiência e foi uma experiência que mudou minha vida. Okay. Foi a decisão que daqui para frente foi só para honrar a glória de Deus, legal, né? Léo. E atualmente estou trabalhando ali na Associação Paulista do Vale na área de comunicação, né? Trabalho ali e também estou nas redes sociais ativo como missionário influencer e também para honrar a glória de Deus, ativo muito na igreja, estudo bíblicos, líder Caleb, tudo para a pregação do evangelho. Essa pergunta eu não faria para Edmilson, mas eu faço para você. Quantos anos você tem? Tenho 22. 22, né, cara? 22. Tá aqui para Edmilson, é legal porque 22 anos você tá aqui para representar. Tá? Amém. Literalmente, amigo, nós vamos Fechou. falar, porque é um público que ultrapassa gerações. Certo. Mas claro que o nosso coração ainda treme quando a gente vê que com 22 anos, essa geração dos 20 aos 30 anos passa os maiores impactos do evangelho e da subversão do evangelho. E dói quando a gente vê uma galera totalmente indiferente, inconsequente, crítica, desanimada. Eu falo, poxa, vê você, né, cara? Se entregou, olha, um ano, parou o trabalho, parou o estudo, você voltou menor, voltou pior, voltou mais chateado, voltou menos desenvolvido. Você é um camarada que prova. A missão, ela mantém. Exato. Ela é o que mantém. Não adianta. Se você não tem, você não tá ali abastecendo o fogo, morre, né? Então vem para falar, tá? Falar de você, teu lindo exemplo, pastor. Mas também para falar de todos os outros exemplos que você conhece, de gente que talvez esteja passando o perigo, o desespero de uma UTI espiritual. Combinado, tá bom? combinado. Vamos junto. E eu nem vou lembrar o nome dela, mas disseram que posso chamar de Loura. Agora você se apresenta, Loura, mas dê um abraço ali embaixo. Eu já senti no teu carinho, na tua paixão pela igreja, pelas pessoas. Eita, aí já é missionária que fala mais. Quem é Loura aí? Por que essa alegria toda, né? Pastor, eu sou a Loura, meu nome é Senira, mas ninguém me conhece por esse nome, só quando eu assino o documento. E para os adolescentes, eu sou a Loura Linda. Loura Linda, Loura Linda. Olha aí. Chique, Loura. Se eles não gravarem no WhatsApp Loura Linda, já não... Você nem olha, não, né? Nem tá olho. Bom. E, queridos, primeiramente, pastor, eu quero te dizer da minha alegria. Quando eu soube que era contigo, eu falei pra Jaque, um áudio. Jaque, não acredito que é com o pastor Odailson. E ela disse que o pastor Edmilson. Eu falei, sério? Gente, pastor aí sim. Edmilson. Aí sim, é nobreza. Não, é nobreza. Não, Odailson. Pastor Edmilson me mandou áudio. Olha aí, sorrindo, Loura. com esse jeito dele sorrindo. Pastor, que é legal. uma alegria e um presente muito gostoso. Eu tô muito feliz. Eu demorei, acho que menos de um segundo pra aceitar. Um segundo tá bom. Menos que um segundo. E eu nem sabia Isso que era aí. tu, porque senão... Não, Loura. Então, eu tô muito feliz. Eu trabalho com adolescentes, sou anciã já desde a primeira vez que foi possível, né? Anciã em qual igreja? Anciã em Indaiatuba. Indaiatuba, ok. Eu sou de Floripa, mas moro já há 11 anos ali. Olha Sou aí. catarinense. Acabei de vir de lá terça-feira à noite. Aí. Olha só, gente, eu vim de Floripa para o inverso. Aí, Desculpa gente, aí. ó, tá aí. Desculpa aí. Então, eu estou muito feliz. Trabalho com bom, adolescente, trabalho com PG já há mais de 20 anos. Tanto PG de adolescente quanto PG de adultos. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, porque é uma alegria muito grande estar com vocês que são feras. Eu até falei pra Jaque, nossa, são 2 feras. Não, Loura, a gente e agora aqui... são 3 feras. É isso aí, Loura. O que Léo também faz a influencer. igreja, a gente pode dar estratégia, a motivação, a promoção, o exemplo, mas a gente tem que ter, porque são pessoas assim, o Léo e você, Loura, provam que
a gente tem que ter mais, tem que ter mais. Então vocês vieram para falar, porque Loura, você entende de missão, você é uma evangelista, dá para ver de cara com as novas gerações, então também eu acho que o teu coração aperta como o nosso, quando vê um jovem, um adolescente virando a cabeça para dizer assim, não, será que as trevas são melhor do que a luz? Eu já vou ser claro aqui, isso aqui é um podcast evangélico, cristão, é bíblico, então a gente aqui vai falar hoje exatamente sobre isso, porque a gente vai posicionar sim, se você não está na Bíblia, se você não está na verdade, não tem luz fora da luz, tá? Então a gente não tem que falar. Hoje nossa preocupação é como trazer, provocar, manter, aumentar e espalhar para o mundo e até para as novas gerações essa paixão que a gente tem por Jesus. E onde a gente se encontra com Jesus? No culto de casa, ao pé da cama, no trabalho, mas a gente também se encontra com Jesus na igreja. Tá? Então agora eu vou te dizer o título de hoje, talvez até já apareceu aí na inscrição do vídeo, mas hoje, uma das palavras mais tristes que a gente tem ouvido, que faz alguns anos que chegou para mim e me paralisou, são os tais dos desigrejados. Nunca vi no meu vocabulário isso, porque o desigrejado não é o ateu, não é o afastado, não é o pagão, não é o perdido. Desigrejado é alguém que acha que está na igreja, mas não frequenta a igreja e diz que está na igreja, mas a igreja física não faz parte da sua vida. A igreja dele é a espiritual, é a invisível, é debaixo do travesseiro, e ali ele está na igreja dele. Essa é uma palavra que me preocupa. Desigrejados. E realmente São Paulo e Rio de Janeiro, colegas, são os maiores estados do Brasil com o índice de desigrejados que aumenta. E São Paulo, infelizmente, é o maior lugar que temos com jovens que são desigrejados. Tem religião? Tenho. Acredito em Deus? Acredito. Mas vai na igreja? Não, aquilo não é para mim, eu tô magoado, aquilo lá que é muito antigo, isso aqui não fala a minha linguagem. Deus tá aqui, ó, e nós estamos vivendo essa realidade. Então hoje eu já contei para você o título e a polêmica importantíssima do nosso inverso de hoje. Pra gente agora, bem sério, vem pra cá a nossa caixa, porque ó, vocês que vieram pra gente conversar sobre esse termo tão complexo, tem aqui alguma coisa que nos lembre sobre desigrejados. A produção preparou, eu não sei o que tem aqui, mas o que vier na mente de vocês, tá? Primeira reação, não tem certo e errado, tem agora o que você lembrar que tem a ver com o tema desigrejados. Vamos ver o que eles prepararam pra gente. Nossa. Vamos lá, tudo certinho? Abro. Tá bom, tenho medo de que às vezes eu estraguei já. Olha, gente, que forte, ó. Tá aqui, ó. Temos isso aqui, né? E a hora que eu abri, caiu aqui o meu amiguinho, tá aqui. Não tem ordem, só tem fala, eu quero ouvir vocês. Qual foi a primeira sensação que vocês sentiram ao ver isso? Pastor, posso? Não tem bíblia, aqui vamos bater papo, tá, Pastor, Loura? eu preciso mandar beijo também. Então manda beijo, Meus filhos estão ali no carro, ali na frente, Olha na sombra, tá, com o ar-condicionado ligado, tá? Só para deixar bem claro. Meu medo é que desde quando você gravou até quando tá exibindo, eles estão há mais de 30 dias no carro lá. É verdade. Tá tudo certo. Coitadinhos. Vamos lá. Eles vieram comigo, vieram me prestigiar, eu vim dirigindo, eles vieram comigo, então meu beijão para eles, para Camila, para o Júnior, são tudo. Para a amiga da Camila que tá no carro e para meu marido que tá agora em Porto Alegre. Ei, Loura. E eu primeira coisa que veio para minha família lá de Floripa, para a igreja de Indaiatuba, para todo mundo. Beijados já. Quando tu falastes que eu gosto de gente, eu realmente... É isso. O meu hobby foi realmente esse, gostar de gente. E aconteceu algo bem lindo essa semana. E justamente 2 episódios ontem, eu vou contar só um agora. Ontem, 1h da manhã, eu estava assistindo os podcasts inverso. Que bom. Para ver como é que as pessoas se comportavam, para saber como é que eu vou colocar a mão e tal. Preciso saber, né? Olha aí. Como é que fica o cabelo da pessoa, para quem que ela olha. Eu fiquei assistindo. E um amigo entrou em contato comigo e disse, Loura, eu tô mal. Eu preciso de ajuda, eu tô com muita ansiedade, eu sei que é muito tarde. E eu falei, eu tô aqui sempre para ti, falei para ele. E daí nós oramos juntos, eu falei, ele vai à igreja só às vezes, ele ainda não é adventista, ele é interessado, e eu falei justamente isso para ele. Meu querido, Deus está contigo e tu precisas estar com ele. Vamos à igreja, vem à igreja. E a gente orou juntos às 1h30 da madrugada, ele foi dar uma voltinha com o cachorro. Depois eu falei, quando tu voltares, tu me dizes que tu estás bem, porque eu fiquei preocupada, mesmo Indaiatuba sendo uma cidade tranquila, né? E ele voltou, Loura, cheguei bem, agora eu vou dormir. E eu disse, vamos orar de novo? Dorme com Jesus. E hoje de manhã ele disse,
eu dormi bem e eu fiquei muito feliz. A tua noite foi melhor. Então, gente com gente. Eu sempre aprendi com alguns pastores meus, e o último pastor que me fala bastante isso lá na igreja, o pastor Vinícius, ele sempre diz que as pessoas precisam ser cuidadas. E estar sempre pronto para ouvi-la, orar por ela, é uma forma de cuidar. Eu também participo de duplas missionárias, eu e a Eva. São 2 loiras, uma de cabelinho curtinho, outra de comprido. E a gente estuda com as pessoas e quando elas se batizam, a gente tem que cuidar delas. Isso ficou bem forte para mim. Loura, olha, a tua primeira história, quando abriu aqui de cara, o que veio foi o seguinte, aquilo que é inverso, né? Papel. Esse bonequinho aqui que tá afastado, que tá cortado, ele tá cortado. A primeira impressão é assim, que pena, tem um fora. Mas baseado na tua história, eu pensei assim aqui, é tão fácil colar de novo esse bonequinho afastado. Cola simples, cola papel. Alguns desigrejados podem ser representados por esse bonequinho aqui que está afastado da comunidade. Mas a tua história já deixa bem claro o seguinte, não é difícil você se aproximar de alguém que aparentemente esteja afastado, mas ele só precisa primeiramente de... Eu gosto de uma frase, uma palavra que o meu amigo Thaís fala sempre. Colo. Colo. Isso aí. Colo quer dizer acolhimento. Posso orar por ti? E a Loura tem sotaque dela sulista, né? Isso aí. Tão lindo. Olha só o Paraíba aqui do lado da sulista. Que coisa linda. Mas é isso aqui. Eu sinto isso aqui. Não é difícil se reconectar. A cola mais simples, ela pode trazer alguém de volta à comunidade. Vamos lá. Estou usando uma palavra interessante, pastor, é simples, né? A cola mais simples pode trazer a pessoa de volta para a comunidade. E quando a gente entende que o viver em comunidade é o que, teoricamente, prende as pessoas a estar ali, e principalmente para os jovens, é muito legal, é muito interessante isso. Então, por exemplo, contar um testemunho ali que a gente está vivendo no Esplanada, que é a minha igreja, era uma igreja que não tinha muitos jovens, tinha uns 4, 3 ali só, era uma igreja mais de adultos para velhos. E um tempo pra cá, no começo do ano, uns 4 jovens começaram a se juntar ali e falaram, cara, vamos fazer um movimento jovem interessante e tudo mais. Começou com um pequeno grupo, começou com escola sabatina, que a gente estudava de adulto, a gente voltou a estudar de jovens, que é muito importante. Então, tendo todo esse convívio, começou com 4, hoje a gente tá mais de 30 e metade desses 30 são interessados. Então, um papo de 15 ali, 10 são interessados. Léo, me deixa assim, só retroceder um pouquinho. Vocês já foram ao apelo final do nosso estudo. É isso aqui mesmo, gente. Nós vamos ter que trazer de volta esse aqui. Isso aqui não pode ter. Obrigado, produção. Mas aí, Léo, representando os jovens, aí junto com a Loura e o Edmilson, o cenário do jovem hoje, você tem 22 anos. Então, o que mais nos preocupou e por que escolhemos esse tema? Porque uma coisa é aquele afastado, é aquele magoado, aquele arrasado, aquele que foi, sei lá, disciplinado, excluído, é aquele que foi jogado, se sente jogado. Esse é o afastado que a gente faz o projeto de resgate, né? Temos já o programa Resgate aos Afastados. O problema é que o termo desigrejado, ele traz um soco na gente. Que o desigrejado não é aquele que está se sentindo afastado. Ele não vai dizer que está afastado. Você está afastado da igreja. Não tô, eu estou na igreja. Então, esse é o novo cenário que eu queria te ouvir primeiro como jovem para a gente discutir aqui. É uma percepção de que eu não preciso do templo, eu não preciso desta convivência no edifício, tá? Até nas redes sociais, esse é o problema, nas redes sociais, mas eu estou convivendo pelo WhatsApp. Então, mas não, aqui representa o edifício, é a casa de Deus como um prédio, tá? Então, não preciso ir no prédio porque eu agora tenho o meu prédio na minha sala. Você vê isso acontecendo com jovens de 20 a 30 anos, essa percepção de que eu creio em Deus, às vezes vão estar dizendo até que são adventistas, evangélicos, cristãos, protestantes, mas a igreja já não fala comigo, o prédio já não fala com a minha geração, então eu prefiro pela internet ficar no meu quarto vendo o YouTube, o pastor Edmilson pregando, mas eu não preciso na igreja. Ele está pregando na tela, eu vou assistir por aqui. E tem outros que nem assistem, eu sei, mas essa percepção de ausência do templo, mas não ausência do que eles acham que estão crescendo, adorando e vivendo com Deus. Como que é isso? Cara, eu percebo muito isso, principalmente nas grandes cidades, nos grandes polos de convivência, né? Quanto mais próximo da metropolitana, mais tem essa ideia, né? Eu venho um pouquinho do interior e não é tão assim, mas sempre tinha alguém que falava, não, mas eu
pô, assisto em casa, Certo. Deus está dentro de mim, não preciso congregar. E esse é um impasse... Não preciso congregar, não preciso essa é a frase, congregar. viu? Não preciso Esse é um impasse congregar. muito, muito complicado de lidar com isso, porque é uma ideologia que a pessoa tem, é um entendimento que a pessoa tem, que é complexo de falar pra ela que, cara, não é assim que funciona, a gente precisa congregar, né? A salvação lá é individual, mas o caminhar é coletivo. Então a gente precisa desse envolvimento, desse intuito de ser missionário, porque a missão me faz entender que congregar ela é necessário, né? Então, mediante aos jovens, principalmente com as redes sociais, principalmente com o fato de querer tudo muito rápido, é muito mais fácil eu não querer sair da cama, botar ali no YouTube, botar pra escutar, e muito provavelmente eu vou dormir durante o culto, não tem nenhum, né? Vou dormir durante o culto, do que eu ter o trabalho de me arrumar, ir pra igreja e tudo mais, né? Então, e também eu acho que eu percebo um pouquinho de como a gente tá tendo cada vez mais a galera, principalmente no meio adventista, a galera querendo sentir a presença de Deus com os cultos tem muito mais sensacionalistas, né? Os cultos muito mais carismáticos. Um culto adventista, ele não é assim, né? Um culto adventista, ele é mais centrado na razão, o que é totalmente perfeito e ideal que seja. Mas a galera às vezes vê assim e fala, mas o culto, pô, não tem uma bateria, não tem alguma coisa assim interessante. Vai se desanimando por o fato de não entender muitas vezes o porquê que é assim, por que isso funciona, né? E acaba incentivando ela a simplesmente não querer levantar da cama, não querer assistir o culto, o que é um fator muito complicado, um fator muito complexo, principalmente as novas gerações, porque a gente tá querendo tudo mais rápido, tudo mais perto, e vai... Que frase falando. forte que você disse, quero ouvir vocês dois. Salvação é individual, mas o caminho é coletivo. Então, isso eu tô preocupado, queria como a gente vai alertar um camarada que não quer congregar, porque eu achei linda a história, Loura. É tão bonito quando alguém fala, tô precisando voltar, eu sinto que eu tô longe de Deus. E esse é o nosso projeto de resgate. Mas hoje a gente percebe que o universitário, a faculdade secular, o urbano, o super urbano, como nós temos em São Paulo, onde nós vivemos grande parte dos nossos dias e sabemos do que é as megatrópoles. Gente, eu não tô fora, eu não tô longe, eu não preciso voltar. Eu só não estou congregando. Essa é a indiferença que caracteriza os desigrejados que se desculpam de que está tudo bem. E é esse o meu medo. O que vocês acham? Pastor, a minha linguagem do amor é o toque. Quando eu falo com alguém, eu estou encostando. Eu senti mesmo pelo abraço que você me deu. Eu amo abraçar, até por isso eu sou conselheira, anciã conselheira da recepção. Eu amo realmente beijar, abraçar. Meu filho Júnior, que está lá no carro, ele é apaixonado também por gente, a gente ama gente. Até coloquei como hobby realmente fazer amizades e conversar. E eu escuto assim, ó, até uma jovem, que eu vou dizer o nome dela, Ju, beijão, Ju. Ela me disse isso, depois vem os feedbacks que são muito importantes, que faz a gente muito feliz, dizer, nossa, Senhor, obrigada por me usar. Ela veio de uma outra cidade e ela foi a primeira vez na Igreja Central, acho que ela tem 26 anos, 25. E eu abracei, né, eu falei, levei ela na sala do jovem, falei, gente, chegou uma jovem nova hoje, essa aqui é a Ju, recebam bem ela e tal. E a gente ficou amiga, depois a gente ficou algum tempo sem se encontrar. E um dia, no culto, ela chegou e me disse, Loura, sua linda, tá vendo? O pessoal tem bom gosto. Loura, sua linda, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, fala, Ju. Ju, Loura, eu estou aqui na Central, eu escolhi a Central por causa do teu abraço, por causa do teu carinho, por causa da recepção. Queridos, as pessoas, elas querem ser amadas, as pessoas querem ser muito bem recepcionadas. E tem um caso bem lindo que aconteceu, o desfecho ontem à noite, que eu te contei nos bastidores, tu nem sabes ainda, pastor. Acho que tu vai achar legal, porque eu estou muito emocionada. Pastor, me desculpa, pastor. Mexeu. Puxa, e foi tu que falaste comigo primeiro. Desculpa aí, estou te devendo esta. E faz uns 11 anos, mais ou menos, uma pessoa chegou na igreja, e como a gente gosta muito de pessoas, eu e meu filho, a gente está sempre pegando nas pessoas, e abraçando e beijando, e ela sentou do nosso lado no culto à noite. É a nossa querida Cláudia, muito linda ela. E a gente conversou, oi Cláudia, de onde tu és? Ah, eu estou chegando do Nordeste. E a gente fez amizade, trocamos telefone, e durante um tempo ela veio, e eu sempre convidando, vamos à igreja, não é adventista. E depois ela sumiu um tempo e agora ela voltou, a gente se reencontrou e foi muito legal. E eu falei, que bom te ver aqui, Cláudia, que delícia. Aí beijos e abraços de novo. E faz mais ou menos 1 mês e meio, ela mandou uma mensagem, Loura, eu quero voltar para Jesus, eu quero me batizar. E eu falei, então nós vamos estudar. E agora nós estamos estudando a Bíblia, a Cláudia e o namorado dela, o Tiago. E a gente... Estamos, acho que na 6ª lição. Ela já estudou bastante a Bíblia sozinha, ela é muito interessada, muito estudiosa. E eles estão namorando.
E ontem, essa semana, a gente teria um encontro online, porque na segunda-feira, como eu estava em Floripa, nossa classe bíblica, que são 3 pessoas do meu PG, que estão estudando comigo com a Eva, lá na igreja, na sala dos adolescentes. E seria na segunda-feira, e eu falei, pode ser online, porque eu estou em Floripa. E ele entrou em contato comigo e disse, Loura, não dá para ser online, eu preciso pedir a Cláudia em casamento. Então, a gente combinou tudo, pastor, tudo combinadinho. Eu arrumei uma mesa, comprei, a minha filha e a amiga dela fizeram um bolo, a gente comprou morango, e levei taça, e levei um Sprite, como espumante, para poder brindar. Um morango do amor e Sprite. E justamente o carro, eu falei para minha filha, agora para meus filhos, que ela colocou no porta-mala, e eu fui até a igreja ontem à noite correndo para arrumar a mesa antes de chegar. E ela foi rodando, chegou realmente um espumante. Porque ela estava no porta-malas girando e virou um espumante. Sim. E a gente fez uma surpresa para ela, ele estava muito nervoso. Loura, eu não sei como fazer. E eu falei, vai dar tudo certo, tu tem que se ajoelhar. E foi lindo demais. Aí, foi Loura, muito lindo. Olha só, eu tô aqui assim, ó, ao lado dela também para poder, porque ela conta uma história atrás da outra. Tá bom. E eu tenho que pegar assim, na hora que ela vai terminando uma história, eu já... desigrejados e desenfreados. Então aqui, ó, é benção missionária, não tem que frear. Para me controlar, não tem que frear, vamos lá. Loura, eu fico aqui nas frentes assim, ó, vai terminar a história, eu tenho que entrar aqui agora. Mas depois tu me deixa terminar, pastor. Brincadeira, mas é verdade. Porque o melhor está então no termina, final. Loura, termina. Pastor, eu falei, não vai ter estudo hoje, era uma pegadinha para ti, e nós vamos subir agora para o culto de quarta-feira. E a gente vai assistir o culto. E eles assistiram o culto e eles decidiram pelo batismo. Aí, ó. Vão se batizar os dois. Aí foi emocionante, choramos, foi muito lindo. Então, é a questão, pastor, de trazer realmente para a igreja. Quando eu vi isso daqui, no nosso PG, geralmente a gente encerra o nosso PG, todo mundo com os braços entrelaçados. Vocês já conhecem isso, e a gente dá os choquinhos, né? Ah, a gente que legal, fecha. sim. E a gente se ama muito, pastor. Nós somos um PG onde a gente tem muito amor um pelos outros, muito cuidado, muito carinho. A gente faz pedido de oração. Então, eu acredito que uma forma de trazer as pessoas de volta, porque a pandemia também tirou um pouco isso. Por isso, esse termo veio depois da pandemia, os desigrejados. Tirou sim. Isso, porque as pessoas, eu não posso falar nomes, mas aconteceu isso na minha família, faz um mês mais ou menos. E a pessoa falou assim, mas eu sou convertida. E eu falei, por quê? E por que tu não vais na igreja? Aí ele disse, é porque eu não preciso na igreja. Perfeito. Aí esse é o público. Esse é o público. E posso contar uma coisa? Vamos depois do Edmilson, né? Depois. Vamos lá. Vai lá, pastor. Gostei demais das desenfreados. Vamos lá. Eu gosto da Loura. Gente, olha, tem duas coisas. Isso é carinho, claro. Tem duas coisas que a Loura, né? A Loura falou aqui. Primeiro, frequenta a igreja de Indaiatuba, a igreja da Loura. Okay. Você vai lá, cada culto, um PG, eles levam os convidados, os amigos que estão ali, assim, pela primeira vez, eles levam à frente e fazem uma oração, assim, de abraço e acolhimento. Coisa mais gostosa que existe. Central de Indaiatuba, Igreja da Loura. Fica aqui a dica. Outra coisa, você percebe que as histórias da Loura, elas têm prazo de validade, entendeu? Ela não conta a história com mais de 6 meses. Ela já chegou aqui falando ontem, né? Um mês atrás. Interessante. Sabe por quê? Tem o tempo todo alguém que está ali precisando desse acolhimento, desse abraço. Mas sabe uma coisa que me vem à mente quando fala em desigrejados? Vou falar aqui meio que em defesa, primeiramente. Porque aquilo que eu falei assim, não é difícil colar novamente, é porque um desigrejado, eles às vezes são tendenciosos a ir para o menos ou para o mais. O menos o quê? Menos dificuldade em sair de casa, sabe? Sábado, por exemplo, o Adventista do Sétimo Dia. Ou, quem sabe aqui, hoje é um batista, um irmão batista nos assiste. Isso. Um irmão católico. Perfeito. Tem desigrejado católico? É claro que tem também. Né? Então, hoje não vou à missa, hoje não vou à igreja adventista, porque está mais confortável assistir o meu culto de pijama com pão de queijo na mão. O pão de queijo. Olha que beleza, né? É o menos, é mais fácil. Ou muita mágoa. Muitos desigrejados, eles têm muita mágoa. Alguém o machucou, entendeu? Uma instituição o machucou, um pastor o machucou. Alguém o machucou, quem sabe. Agora, um ponto importante que a gente nota, assim, bem simples de se falar. Desigrejado, ele acredita amar Jesus Cristo. O desigrejado, ele acredita na Bíblia. Ele acredita na Bíblia. Se você for falar assim, ei, você não vai mais à igreja, não frequenta mais, deixou de amar Jesus, ele vai dizer, sai para lá. Eu amo Jesus. Eu creio na Bíblia.
Agora, quando a gente fala em desigrejado, eu diria então aqui agora, qual é a essência bíblica quanto ao plano de Deus para a vida em comunidade? Em Gênesis já fala, não é bom que o homem esteja só. Opa. Mal Deus cria o homem, ele fala assim, homem, você não nasceu, eu não te criei para você viver só. Do ponto de vista do nascimento biológico, nós vivemos em família, mas do ponto de vista do nascimento espiritual, a gente nasce pelo santo batismo nas águas, tá certo? Então, o desigrejado que crê na Bíblia já foi batizado. O católico, ele foi batizado. É isso aí. Então, é o seguinte, batismo é nascimento. Você nasceu para viver em comunidade. Aí você pega toda a Bíblia, você vai ver que ao longo da Bíblia o plano de Deus sempre foi: você não nasceu para viver sozinho. Jesus, você pega Jesus, a Bíblia é clara em dizer que Jesus, chamando a si os 12, ele chamou 12. Ele não veio no ministério independente. Olha a palavra discipulado. Quando a Bíblia enfatiza o discipulado, eu primeiramente ser discípulo. Se eu sou discípulo, eu sigo alguém. Certo. Eu estou com alguém, tá? Como discípulo, eu estou com alguém, eu sigo alguém. Mas a Bíblia fala que a essência do discipulado é o discípulo fazer um outro discípulo. Fazer um outro discípulo é estar com alguém também, sabe? A história da igreja cristã primitiva é uma história de comunidade. Veja, os cristãos não podiam frequentar o templo, eram perseguidos. Onde eles se reuniam, e por isso que você está aqui também, loura linda. Porque a loura é especialista em pequeno grupo, em célula. Tá, pronto. Sabe? Olha, Saulo, Que legal. no comecinho da história de Saulo, lá fala assim, que ele perseguia a igreja. E sabe onde que Saulo ia buscar crentes para matar? Nos lares. As casas estavam cheias de cristãos. A história da igreja primitiva é uma história de gente se reunindo nas casas. Eles não podiam estar sozinhos. Pega Atos 2. Atos 2 fala que eles viviam juntos, com singeleza, com amor, repartindo. Por que repartia? Porque quem está junto percebe a necessidade do outro. Com essa minha fala aqui, o que eu defino? Biblicamente, o plano de desigrejado não está no conceito divino, não está no plano de Deus, né? Aí, Edmilson, só lembrando aqui, né? Você falou tão bonito sobre as casas. Aí o desigrejado já vai pensar, mas por isso que eu estou em casa. Mas não era em casa sozinho. O desigrejado, ele não faz uma célula missionária dentro de casa. Porque quando você faz uma célula missionária em casa, juntos vocês vão acabar indo para uma igreja, né? Então é só importante lembrar que a igreja primitiva nasceu nas casas. Você deixou muito claro, é esse acolhimento, é esse grupo, essa patota, esse abraço, esse beijo, esse cheiro, essa luta, lágrimas juntos. E o desigrejado, aí eu quero te ouvir, Léo, ele racionaliza. Qual que é o meu medo? É que ele é racional demais, ele é frio demais. Ele Exatamente. Tá assim, então ele tá lá, talvez algum dos igrejados nem quer esse abraço que a Laura tá dizendo. Não, pra que eu vou ser abraçado? Eu penso assim, será que essa pessoa não é alcançável? Porque na hora que ele sentiu que é um abraço caloroso, ele vai sentir que ele tá só plastificado de um verniz pervertido do pecado. Não tem, porque o ser humano quer estar no colo do ser humano, é isso. Agora, a juventude a qual você representa com 22 anos, cara, sou universitário, eu tenho minha fé racional, eu tenho minha crença intelectual, eu não estou afastado da igreja, eu estou na minha igreja casa. Isso que me preocupa. Fato. Eu acho também um pensamento que preocupa bastante a gente da juventude é o quê? Eu não tenho tempo para ir pra igreja, né? Às vezes a gente se ocupa com os estudos, com o trabalho, fala, cara, sábado de manhã é o tempo que eu tenho pra dormir, o tempo que eu tenho pra descansar. E é um fato que traz também um ponto de desigrejados. Em Hebreus a gente vê que o desigrejados, o termo veio de agora, mas isso acontece desde o tempo de Paulo, né? Fala, cara, é importante que vocês congreguem, como não é de costume de alguns, então voltem a congregar, Sim. que alguns não estão congregando. Legal. E esse fato de congregar, ele é importante, né? E ele é necessário. E o desigrejado, como você falou, ele é muito racional, né? Ele, claro, aumentou com a pandemia, porque a pessoa viu, cara, pandemia, eu tô aqui, fiquei em casa. Eu posso ficar em casa, então, posso ficar em casa. Eu acho que a gente tem dois modos de alcançar essa pessoa. Um é através da Bíblia, mostrar que não é o plano de Deus. Ficar sem igreja não é o plano de Deus. Congregar é o plano de Deus. Estar em comunhão com o irmão é o plano de Deus inicial. E eu acho também que outro ponto é através de mostrar que a igreja é um lugar gostoso de estar, um lugar bom, de um lugar de acolhimento e interessante de estar. Porque muitas vezes o fato de a gente estar num pequeno grupo
nos aproxima mais um do outro, que o pastor falou, né? Quando a gente tá no pequeno grupo, a gente sabe o que um do outro necessita. Pô, uma igreja pequena, todo mundo se conhece. Se alguém faltou, cara, o que a pessoa faltou? Por que você não foi? Agora, a igreja grande, muitas vezes, a gente entrou, saiu, não recebe um abraço, não recebe nada. Então, quando a gente tá envolvido nesse contexto de missão, envolvido nesse contexto de grupo, de essência coletiva, a gente tem mais oportunidade de entender o irmão próximo e mostrar pra ele, cara, viver igreja é isso que a gente tá fazendo aqui. Então, acho que essas duas frentes a gente pode trazer o contexto de mostrar biblicamente que congregar é necessário e mostrar também que congregar é bom, congregar é legal, congregar é necessário e é bom. E é bom mesmo? Olha, posso incluir um terceiro ponto ainda? Pela Bíblia, porque é bom, a gente estar junto, até comer junto é muito bom. Mas sabe, é comprovado que um desigrejado, por ele estar afastado, ele não vai participar, não vai se envolver da missão. Na missão. Ok. Porque só vai ter motivação para participar na missão, na ação solidária, quando ele está dentro. Quando ele está fora, ele se isola cada vez mais. Mesmo porque tem um outro lado. Eu estava dando assim uma pesquisada. Sabe quem foi o primeiro desigrejado? Vamos lançar aqui agora. Escreve aí você que está nos assistindo. Aí, ó, comenta. Esse é o nobreza. O primeiro desigrejado da história. Escreve aí. Quem foi o primeiro desigrejado? Vai ganhar? Aí, ó, a caneca não vai ganhar. Não ganha, porque isso aqui são presos aqui. Ó. Tem água de verdade para beber. Olha, adorei isso. Olha só, pessoal. Mas assim, biblicamente, o primeiro desigrejado foi Caim. Ele foi o primeiro que saiu fora. Olha aí. Entendeu? Ele fugiu da comunidade, pequena como fosse. Ele racionalizou, né? Ele racionalizou. Ele estava obedecendo a Deus. É claro. Não foi apostatado de Deus. Não, eu vou obedecer, mas do meu jeito. Ele quis fazer uma adoração do jeito dele. Uau, gostei. Entendeu? Desigrejado. E quando veio a reprovação, o que ele fez? Estou fora. E foi viver sozinho. E todo aquele contexto de dilúvio que houve, de maldição, foi porque um desigrejado resolveu ser eternamente desigrejado e formar a sua própria comunidade do seu jeito. Que forte isso, Edmilson. Né? Então, você vai vendo que na Bíblia, o outro lado, ele é catastrófico. Há um período na história dos Juízes, após Israel viver aquela essência de comunidade, como Deus formou através de Moisés, no deserto, tudo organizadinho. Inclusive, nesse momento que nós estamos agora gravando, nós estamos estudando no Reavivados por Sua Palavra. Hoje foi o número 10, se eu não me engano. Como Deus organizou a sociedade de Israel. Em tribos, em famílias. Mas houve um período chamado período dos Juízes. Eu tenho aqui o texto bíblico. Bora a Bíblia, gente. Coisa Juízes 21, 25. Olha o ponto mais terrível da história de Israel. Juízes 21, 25. Lá diz assim, olha só. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isso aqui lembra desigrejado, Loura? A pessoa, ela vai começando a agir do jeito que ela acha melhor. Eu acho que assim é que é certo. Eu gosto assim. Isso que acontece na comunidade me incomoda. Então eu sozinho eu vou ser mais feliz. Tá aqui, ó. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E Israel ia pro buraco. Só afundava cada vez mais. Qual é a primeira coisa? Quando vinha um libertador. O livro dos Juízes é o livro de libertadores, né? Levantava-se um libertador. Ele reuniu o povo. Eles diziam, olha, Israel, quem é comigo? Venha. Quem vem comigo? Venha. Tem que estar junto, né? Aqui a gente está falando da filosofia, da teologia da comunidade. Mas veja o que acontece. Você vai para a Bíblia, tem tantos pontos que Paulo, por exemplo, ele sentiu. O Paulo que fala em Hebreus, nós cremos que foi Paulo quem escreveu Hebreus 10, 24 a 25. Gente, para mim o texto mais forte, que é um apelo para congregar, para estarmos juntos. Qual que é? É Hebreus 10, 25. Bora. Não deixando de congregar como é costume de alguns. Quanto mais vede que se aproxima aquele dia. De cor, Edmilson. Sei de cor. É teu texto, né? É a volta de Jesus, está chegando. 10, vamos reforçar bem, Hebreus 10, 25 é o texto do congregado, então. Texto congregado. Tá. Você quer sair, lê esse texto e fala, não, tem que ficar. Boa. Foi esse texto que eu escolhi também para trazer aqui. Pastor, e a igreja, ela é motivadora e ela é fortalecedora. E aí eu volto para o PG, que eu sou uma defensora dos PGs.
A gente tem um PG que se chama vermelho, lá em Indaiatuba são várias cores. Tá. E eu digo que o meu PG, quando alguém chega, eu já convido pro meu PG e digo, gente, venha pro meu PG que é o mais lindo, é o mais cheiroso, é o mais tudo. Imaginei já toda a propaganda. Tudo, pastor. Glória, E impossível. eles vêm. E os outros PGs, coitados, né? Ah, coitadinho deles. Vamos lá. Brincadeira. Mas eu sempre digo que o meu é o melhor. Tá. E nós estamos agora, o pastor Vince vai me matar, porque PG tem que ser pequeno, né? Mas nós estamos em quase 30. Pastor, não pode escutar esse podcast. Você só está com o líder dos PGs de todo o estado de São Paulo do lado. Pastor, e agora o Caleb desse ano, na nossa igreja, já é o segundo ano, são os PGs que fazem. Então, os PGs, eles fortalecem uns aos outros e eles acordam para a missão. Nós saímos na semana retrasada em 28 pessoas fazendo serenata nas casas para as pessoas que, algumas delas estão desigrejadas. Não porque elas optaram, mas pessoas que estão acamadas e tal. Okay. E foi assim, emocionante, as pessoas choravam e disseram, nossa, eu nunca recebi uma música na vida, e a gente orou com elas, e a gente entregou, e vizinhos à frente também ficaram interessados, nossa, eu não consegui ouvir tudo, volta aqui que a gente canta pra gente. Então assim, ó, o PG, ele faz as pessoas deixarem de ser desigrejadas, porque elas acordam para a missão e elas percebem a importância de estarem juntos, porque quando a gente, aquele momento lá, como foi a tua semana? O que tu tens de pedir, de agradecimento, é um dos pontos altos do PG, que é onde tu conhece, eu sempre brinco, como é bom saber da vida do outro, né? No bom sentido. Tu saber a necessidade do outro, orar por ela, torcer, as pessoas contarem aquilo de bom, alguma bênção que acontece, então, e ali a gente combina de estarmos juntos na igreja, então o PG tem isso de bom também, que é no caso também o culto de quarta. Okay. Nós somos uma igreja muito grande, nós somos 400 pessoas, então não dá, como tu falaste, Léo, de conhecer todo mundo, de abraçar todo mundo, né? Por mais que eu ame beijar e abraçar, eu não consigo beijar 400. Posso contar uma coisinha engraçadinha? Meu marido, quando chega em casa, ele diz assim, ó, eu chego em casa e sempre tiro a roupa rapidinho da igreja, porque ele diz que eu chego com uma mistura de inúmeros perfumes. Nossa, é muita mistura de perfume que tu chegas em casa, de tanto que eu abraço e beijo. E então, o PG faz isso, pastor. E aí eu tô pensando que o Léo falou, Léo, veja, a pessoa que está desigrejada, ela volta. Há um perigo, porque se ela voltar para uma igreja enorme, eu não sou contra as igrejas mais grandes, mas lembra, né? Edmilson que me explicou essa frase que eu nunca vou me esquecer, né? Satanás não tem medo das mega churches, ele tem medo dos pequenos grupos. Essa é uma frase que eu tenho levado, pregado, e onde eu vou é forte. Não tem problema as mega churches, tem mega churches que vão ter 1000 pequenos grupos que tem 10.000 membros, mas tem que ter 1000 pequenos grupos, então é muito raro. O mais fácil é o desigrejado vir para uma igreja enorme de 1000 membros. Ah, valeu, vim, mas não fiz falta. Então, uma maneira de você voltar, vamos já pensar em como chegar neles, mas para voltar tem que pelo menos voltar para um lugar pequeno, para você desigrejado sentir que pelo menos você é visto, relevante, abraçado, beijado, cheirado, e você tem ali uma vida para ser compartilhada. Então, é estranho quando a gente quer trabalhar com os desigrejados em mega igrejas onde você tá dentro da igreja, mas sem trabalho nenhum para fazer, porque é exatamente isso, né? O que mantém é a Bíblia, ser bom, mas ser missionário, né? A igreja é boa, tá na Bíblia, mas tem que estar mexendo, né? Tem que estar se movendo. E aí, Léo, como que a gente vai vender essa ideia para um jovem? Não é nem voltar para a igreja, é para uma igreja pequenininha, porque ele vai querer vir para o espetáculo, o mega church, né? Pastor, eu acredito, por experiência própria, eu acho que o fato mais fácil você vender essa ideia, não só vender, mas comprovar essa ideia, é através da amizade. Primeiro focar em ser amigo do jovem como líder e depois mostrar para ele a importância de estar envolvido na igreja e congregando com a igreja. Por experiência própria, porque eu falo, a gente, como eu falei, né, a gente tinha lá 4 ou 5 jovens que foram envolvendo no pequeno grupo, né? E, cara, era incrível. Todo culto a gente ia, porque a gente sabia que depois do culto tinha algum after que a gente chamava. A gente ia pra algum lugar pra comer. Tinha o quê? Um after. Um after? Um after. O after do culto. É o after do culto. A gente chegava, era afterzinho, termo... afterzinho. Todo mundo já saía pra comer alguma coisa. Então, tipo, era nosso costume. A gente faz isso até hoje e tal. Haja dinheiro, mas a gente faz isso até hoje. Né? Tem dia que a gente faz só pra resenhar, não vai nem pra comer nada. Mas esse fato foi trazendo a galera pra perto, foi congregando pra perto. Então, um foi chamando o outro, um foi falando o outro. Então, falou, cara, você tá meio afastadinho e tal ali? Falou, irmão, vem num pequeno grupo, vem aqui, ó, conviver, vem comer com a gente e tal. Vem trazer através da amizade. Porque o jovem, ele é carente de amigos,
Porque a rede social, a gente tem a aparência de que somos amigos de todo mundo, mas nós não somos amigos de todo mundo, nós somos carentes de amizade. E quando a gente entende, quando o líder entende isso, ele quer trazer esse jovem para perto. Trazendo esse jovem para perto, ele vai demonstrar para ele que estar perto é bom, estar perto é gostoso, estar perto é importante estar congregando. Né? E aí o pequeno grupo é o ponto-chave para isso, porque como eu falou, a minha igreja também ela tem, se não me engano, 400 e poucos membros. A primeira vez que eu fui naquela igreja, eu era de Cruzeiro, eu fui pra São José. Eu pisei naquela igreja e saí daquela igreja, alguns irmãos me abraçaram, mas eu não conhecia ninguém. Então, tipo, eu falei, cara, depender de mim, eu não volto nessa igreja. Okay. Mas os jovens estavam lá, me acolheram. Então, por os jovens estarem lá, me acolheram, eles deram a oportunidade de falar, cara, chega junto, vamos estar aqui junto. Então, a amizade, eu acho que é o ponto-chave pra trazer isso, porque a gente é carente de amizade. O jovem, especialmente, é carente de amizade. Ele também é carente de ter uma referência, de ter um norte, né? Porque quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Então, o jovem, ele tá ali focado no trabalho, focado no estudo, mas muitas vezes ele negligencia a parte espiritual. Então, se a gente tiver alguém que fala, cara, tá fazendo seu devocional, tá estudando a Bíblia, alguém que dê essa oportunidade pra ele não vai muitas vezes ter essa chance. Então, muitas vezes, pô, eu dou estudo bíblico aqui, direto eu chamo pessoas que já são batizadas pra receber estudo bíblico. Só pra ter essa oportunidade de ele... Cara, você... É que eu falo muito rápido, perdão. É pastor. impressionante. Eu quero Desculpa, aproveitar pastor. cada momento, porque por mais jovens assim, gente, se tivesse todos jovens assim, Jesus teria voltado, né, Muito bom, Edmilson? muito bom. Porque você... É importante trazer a idade, porque alguns não tá falando com um cara de 40 anos, com mestrado em teologia, doutorado em pastorado. Não. É um jovem de 22 anos que tá vivendo como todos esses, na vida digital, na vida do TikTok, na vida das lanchonetes que tem por aí, dos apelos urbanos. Então, por favor, fala, mas é importante você mencionar Eu vou isso, seguir Léo. você agora, Ah. Pastor. Eu vou te Pastor, seguir. Segue isso, lá, cara. pastor? Não, Eu é vou seguir. extraordinário. Pastor, que honra. Fala pra nós aqui em público É o seu Instagram. extraordinário, Léo. Pode Segue falar. pra gente ali depois, galera. Léo.molica. Como que é? Léo.molica. pastor. Léo.molica, né? Molica. Ó, gente, Molica. Léo, que eu vou falar devagar, Léo.molica, tá? É um jovem extraordinário como outros que a gente tem Isso visto. Ainda há esperança, né? Amém, Tá. amém. Você falou que estava estudando a Bíblia com Isso, os de com fora. pessoas que... Não, pessoas Tá. que eram de dentro mesmo. Por quê? Pra dar a oportunidade. Muitas vezes a pessoa tá tão corrida com o dia a dia, que ela acha que está corrida e que não tem tempo pra Bíblia, mas a gente proporcionar essa oportunidade como líder é muito importante. Então, um pequeno grupo, a gente pode estudar. Se tá dando estudo bíblico pra alguém, chama alguém também que tá um pouco afastado, que é adventista, mas está afastado, chama pra receber esse estudo bíblico também. Fala, cara, Léo, mas ele já recebeu. Precisa pra ter essa oportunidade. A gente, às vezes, a pessoa, o que o pastor falou, né? A gente chega ali numa igreja e fica estagnado. Se não tiver alguém que dê essa oportunidade pra pessoa se aprofundar, pra mostrar que congregar é bom, congregar é essencial e congregar também é missionário, muitas vezes ele vai entrar ali e vai sair do mesmo jeito que saiu. Mesmo jeito que entrou. Ele vai entrar e vai sair Ele do vai mesmo dizer jeito que o entrou. sofá e o banco é igual. Eu tô sozinho, então eu vou ficar no banco, no sofá de casa. banco, assistindo ali uma pipoquinha. Tá. Só que ele não vai ter nenhuma experiência Então, a Edmilson, mais, acho que aí nós temos melhor. que puxar. Ele vai viver sempre a mesmice, Uhum. sabe? E, na verdade, a adoração... Porque quando a gente fala de desigrejado, a gente fala de adoração em Certíssimo, comunidade. Tá. O ponto central é esse aí. Consegue fazer um culto de adoração no teu sofá Sim. da sala sozinho. Sozinho. Então, perfeito, concordo Você vai com até aprender algo mais. Você vai até gostar de um louvor, se você entende bem de música, sabe? Agora, o que eu estou notando aqui é que esse encontro nosso aqui, esse podcast de hoje, ele está alcançando alguém. Amém. Quem sabe alguém que conhece um desigrejado, Uhum. sabe? Quem sabe é uma mãe que está assistindo isso aqui agora e fala assim, ó, meu filho... eu vou à igreja, a mãe pensa e fala, né? Eu vou à igreja e o filho fica em casa. Tem gente que vive assim, minha gente, sabe? Numa família, sai às vezes a mãe e o pai e deixa um filho desigrejado ali, dizendo, não, eu não vou, sabe? Agora, um ponto, eu disse aqui que eu iria defender um pouco os desigrejados. Aqui tá bem equilibrado, aqui no nosso... Bora, claro. Mas sabe, tem um detalhe que a gente precisa... Porque o desigrejado, ele às vezes, ele vai racionalizar o desigrejamento dele. Saiu! Desigrejamento dele. Isso aí. Ele racionaliza, fala, não, tá tudo certo, aí. eu tô aqui. Tá. Melhor tá aqui do que tá na igreja E críticos, fofocando, fofocando, abrindo o WhatsApp Uhum. e fofocando, enfim. Sabe que nos tempos primitivos, quando essa ideia de ser desigrejado começou, alguns também racionalizavam. Por exemplo, acredita-se que um período forte de desigrejado surgiu no pós-Constantino, diz a história. Por quê? Antes, o cristianismo não podia frequentar o templo, eram as casas. Sim. E eles cresceram muito, certo? Era só nas casas porque não era proibido ir ao templo, né? Não é o caso de hoje.
Mas aí, Constantino chegou um período, que era o imperador romano, em que ou ele cedia para os bárbaros, o império, ou ele cedia para os cristãos. E aí vem aquela história, né? Ele se converteu. Digamos que ele se converteu. Eu quero ter a surpresa de chegar no céu e encontrar Constantino. Deus sabe todas as coisas. Tá bom. Só que quando Constantino se converte, ele procura trazer a igreja para dentro de um quadrado, chamado templo. Né? E aí, daí que vem os megatemplos. Você vai hoje num templo católico, aquela coisa magnífica, alta, né? Enfim. Só que ali começou o mundo de alguns desigrejados. Eles começaram a perceber que começaram a colocar imagens na igreja. Ah, Maria foi uma grande pessoa, foi. Que tal colocar uma estátua, uma imagem de Maria? Pedro, enfim. Então alguns começaram a dizer, não vou frequentar esse megatemplo que o imperador construiu. E ali ele começou a ser um desigrejado. Você vai lá para o período da Reforma, por exemplo, muitos começaram sendo um desigrejado. Eles diziam, não vou frequentar a igreja dominante de então, né? A igreja católica, no período ali medieval. Ali tinham desigrejados. Não justifica, isso explica. Se em algum momento, talvez, alguém, por uma questão de um ajuste, ele se mudou de cidade, por enquanto ainda não encontrou uma igreja, e hoje, não é porque você assistiu um culto em casa que você agora já é um desigrejado. Ok. Certo? O desigrejado, ele vai se acomodando. Isso é uma cultura de acomodação. A ponto de dizer, não mexam comigo, eu estou certo, vocês estão errados. E eu entendo, pastor Daílson, que esse programa nosso aqui de hoje, ele vem para fazer um convite para esse que está talvez no meio do caminho. Eu vou até confidenciar uma coisa aqui agora. Aqui é legal, gente. Olha, a gente fala como pensa. A Jaque, que é a produtora aqui do nosso Inverso, né? Quando eu cheguei, ela percebeu um botão aqui na minha camisa que estava assim balançando. Ele está aqui do lado, aqui, ó. Sabia? Olha que legal. Mas eu vi esse botão aqui, ali na hora já, que eu pensei assim, esse botão ele pode representar um desigrejado, sabia? Tá aqui, eles não estão vendo. Sabe que um botão que parece que vai cair, ele tá no meio do caminho. Ele não caiu ainda. Ele pode ser recosturado, né? E eu penso assim, sabe? Como foi com o bonequinho aqui, entende? A história de desigrejados que alguém usa para justificar, ela não justifica o seu desigrejamento da igreja. Não justifica. Isso, que bom. Gente, olha, de Caim até hoje, onde nós estamos gravando esse podcast, e até agora onde você está assistindo. Não sei que momento você está assistindo e onde e quando. Mas a gente precisa aqui deixar esse alerta. Eu queria dar para vocês, cada um de vocês, a oportunidade de uma maneira rápida, não podemos nos demorar muito, mas deixar esse apelo, porque o desigrejado, ele é um descendente de Caim. Tá? Eu gostei disso, não tem como aliviar. Então, pode estar magoado, pode o culto ser chato, pode ser a igreja longe, pode ser o megatemplo que você se torna anônimo. Argumentos tem tudo, mas o desigrejado não está nos planos da Bíblia. Não está nos planos de Deus. E com muito amor, jovem de 22 anos e um outro de 50 aqui dizendo, tá errado. Tá errado, porque a pandemia deixou um povo acomodado. Respeito a quem tem questão de doença, de limitação física, ou uma situação ou outra, uma gripe. Então fomos bem equilibrados. Ninguém está dizendo que você faltou um culto, está no inferno. Não. Mas a acomodação, gente, ela é sempre processual. Ela é lenta. Ela vai indo. Você não vê quando a água já ferveu e você queimou dentro. Então, por favor, alerta de cada um de vocês para os desigrejados e a gente tem que ir para a nossa conclusão. Bom, eu acho que eu vou fazer um apelo aqui para os jovens, né? Eu vou falar para minha juventude, Então, querido você, líder jovem, ou você que é ancião jovem, pastor distrital, dê oportunidade para a juventude estar congregando. Dê oportunidade para a juventude estar juntos. Oportunidade de missão, oportunidade. Gere oportunidade, não é só dar oportunidade. Esteja gerindo essa oportunidade. Né? Exato. Então é importante que a gente tenha esse momento de estar juntos, de ser juventude, de falar sobre as coisas que a gente acredita, mas sempre alguém guiando, sempre alguém trazendo a luz da Bíblia. E também envolver essa juventude na missão. O que mantém esse jovem na igreja vai ser o aspecto missionário, não é o aspecto só congregar. É o aspecto de congregar, de prestar um culto. Não é só de o coletivo, é o coletivo que se mexe, né? É o coletivo que se mexe. Esse é o meu apelo que eu faço para... Vamos lá, Loura.
Léo, eu também trabalho com os adolescentes, né, já há 8 anos, e é nisso realmente que eu acredito, é mantê-los realmente envolvidos com a igreja. Os nossos adolescentes, que é a base em Dayati, que também que é a mais linda, mais cheirosa, mais bonita da APSO, né, pastor? Sim. Eles são muito envolvidos na igreja, pastor. Eu sou anciã de algumas quartas-feiras, então eu procuro sempre levá-los. Todas as quartas, eles que pregam, eles que fazem recepção, eles que trabalham na mídia, eles que fazem louvor. Realmente, Léo, é nisso que eu acredito. É manter o jovem amado, primeiro amado, muito bem recebido, e ele tem que estar envolvido. E para aqueles que estão desigrejados, queridos, igreja é maravilhoso. É muito gostoso sentir o carinho das pessoas, aprender e falar de Jesus e sentir a presença de Jesus em comunhão, estarmos juntos, abraçarmos, cantarmos juntos. Então, que a gente possa mostrar para as pessoas, através do nosso exemplo, o quanto é gostoso estarmos reunidos na igreja. Às vezes a gente fala assim, mas eu vou assistir os cultos agora, sendo quase todos transmitidos, né, pastor? Eu vou assistir em casa. Isso aí, esse é o argumento. Queridos, não é a mesma coisa, jamais será. Não é. A gente não consegue sentir a mesma emoção, a mesma devoção. Então, igreja é lugar de gente que quer estar perto de Jesus, que quer estar perto de uma outra. Eu estava assistindo algo ontem e alguém falou assim, se for assim, eu não vou mais para o hospital porque tem muita gente doente. Tem pessoas que não vão para a igreja porque tem muita gente doente. Sim, e vai ter sempre gente doente, porque nós vivemos num mundo imperfeito. E nós queremos estar lá para ficar pertinho de Jesus, para crescer, para poder ir para a igreja. Então, desigrejados, venham para a igreja. Vamos, é muito gostoso. Além de ser uma bênção na nossa vida espiritual, é muito gostoso também a questão de amizade, de carinho, de ver as pessoas, se relacionar, se preocupar umas com as outras. Amém. Dimensão. Eu quero dizer aqui o seguinte, alguém é desigrejado talvez pelo esforço mínimo, porque se sente cansado, trabalha muito na semana, estuda, e aí, quem sabe, se sente confortável em ficar em casa e não ir à igreja, ao templo. Jesus disse assim, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Okay. Jesus, ele se esforçou para nos salvar, deixou as cortes celestiais. Nós hoje conhecemos o Evangelho porque alguém se esforçou para nos ensinar a palavra. Então, saia do esforço mínimo, levante-se, vá adorar o Senhor num templo, na comunidade. Você é desigrejado por mágoa, porque tem mágoa. O mesmo exemplo de Jesus. Veja Jesus na cruz, já prestes a morrer, ele fala, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Alguém te machucou, te magoou, não deixe de congregar por uma mágoa. E eu diria a amada igreja, a uma família, quem sabe, uma mãe que tem um filho, que tem um parente desigrejado, sabe? Tem um texto de Ellen White, eu fecho com esse texto, Ministério da Cura, página 143. Ela diz assim, o método de Cristo é o único que dará verdadeiro êxito ao lidar com o povo. E o método de Cristo era o método de acolhimento, de se misturar com as pessoas. Então a igreja, ela precisa ajudar um desigrejado. A família é acolhendo, é amando, é o que a Loura falou aqui. A Loura veio para representar o movimento que acolhe e traz de volta um desigrejado. Amém. E vou deixar para a produção uma dica aqui, ó. Um episódio sobre os desigrejados. Mas a gente aqui tem muita tranquilidade e consciência aberta para também fazer o meia-culpa, né? De que tem desigrejados, mas também tem igrejicidas, que são aquelas igrejas homicidas, né? Que daí são os lugares onde você falou. Tem erro também. Há que melhorar no templo, há que melhorar na adoração, há que melhorar na convivência. Todo o Brasil vai querer ir lá para Indaiatuba, mas talvez quem está me assistindo aqui está do lado de uma igrejicida e vai dizer, pastor, o senhor não sabe onde é a minha igreja. Se isso está acontecendo, vamos até fazer um podcast sobre isso, tá, Jaque? Anota aí, porque de repente refletir. Os nossos cultos sem graça, desanimado, gente que vai lá e deixou de ser UTI para ser uma galeria de museu. Não. Agora, se você está perto de uma igrejicida, certamente na cidade vai ter outro. Vai ter que pegar um Uber, vai ter que ir mais longe, vai ter que procurar um outro lugar. Se a sua próxima te deixa totalmente desanimado, porque às vezes tem igrejas que estão errando na sua maneira de não acolher. Aí, meu amigo, tem milhares de opções, né, Edmilson? Não é por causa de uma que precisa melhorar que vamos colocar todas as outras que agora não saem do sofá, né? Daílson, olha, para fechar aqui,
Eu queria só apresentar um plano prático aqui. Sabia que na Igreja Adventista nós temos um movimento chamado Escola Sabatina, que foi o plano de Deus para não haver desigrejados. Sabe por quê? Porque a Escola Sabatina, mesmo que seja uma igreja grande, vai ter ali a pequena unidade de ação. Quem estuda a lição, e eu trouxe aqui um elemento surpresa, não contava com minha astúcia. Pessoal, claro, né? Projeto Maná. A propaganda. Quem estuda a lição da Escola Sabatina na semana, ele fica louco para no sábado ir à igreja, para estar em comunidade, enfim. E outro detalhe, gente, olha... eu falei aqui que quem se envolve em algum ministério na igreja, ele não vai ficar sozinho. ASA, procura o departamento da ASA. Ô, desigrejado, você está indo na igreja e está achando ASA, que... Alguns que não vão entender o que é ASA. ASA é Ação Solidária Adventista. Você vai na igreja, acha que ninguém deu bola para você, procura assim, ei, quem aqui que é da ASA? E fala, eu quero ajudar. Tem umas irmãs ali fantásticas que vão dizer, a gente precisa de ajuda. Vem, meu filho! Vamos lá, gente, desigrejados. É para você entender que não falta programa, não falta projeto, não falta convite, não falta vontade de acertar. Podemos melhorar sim, mas hoje a gente falou para esse desigrejado. Gostei demais. Nosso tempo está indo para o final, mas Edmilson, aproveitando o teu pedido, se você conhece, o Léo conhece, mas está chamando para perto. Se você conhece um desigrejado, em vez de ficar criticando, o cara lá, tá só depois da pandemia virou o vírus lá. Cara, chama... Marca uma pizza, marca uma conversa, faz o teu papel, encaminha esse programa para alguém, que esse programa chegue no coração dos desigrejados para a gente dizer, Senhor, há que aprender, aqui não é nenhum perfeito, nós queremos apenas que essa estatística de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil e mundo recue e que a gente cumpra o papel de um povo missionário, mas você também cumpra o teu papel de andar com as duas pernas que Deus te deu e ir para uma igreja. A gente aqui quer tornar de um jeito muito prático, muito urgente, muito sério, que é pecado. Se você pode estar numa igreja, mas a tua mente lhe sabota com 1 milhão de argumentos, 1 milhão de raciocínios, 1 milhão de cálculos para você achar que Deus vai te dar desculpa de você ficar em casa, tá errado. Com amor a gente fala, tá errado, teu lugar é na igreja. Obrigado a vocês. Edmilson, obrigado. Você é um brother, você é um promotor da missão. Amém. Você vive a missão e Loura, obrigado por você existir, por dar essa esperança de uma igreja acolhedora, amorosa, que tenha por mais pessoas assim, tá? Obrigada. Sempre terminamos com uma maneira, em programas assim, mais espiritual, mas hoje eu vou pedir para você, Léo, orar com a gente. Eu acho que você nos inspirou aqui, porque a gente discute tanto, claro. Mas você é esse público que eu fico pensando, Senhor Deus, como alcançar essa turma que está raciocinando a apostasia, né? Então, ora, mas antes da oração, produção, aquela foto, vamos olhar ali, gente, essa foto especial, ó. Para guardar no coração e, ó, sigam aí o Léo, coloca lá nas suas redes sociais, Léo continua sendo esse influenciador, porque você está sendo uma bênção. Ora com a gente. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque nós conversamos um pouquinho sobre o contexto de estar desigrejados. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que escutaram esse podcast que talvez esteja no sofá da cama que está assistindo também o mesmo sofá que assiste os cultos. Pai, venha tocar o coração dele. Vem tocar o coração dele e também vem tocar o coração, Pai, dos líderes, para que gere oportunidades para essas pessoas que estão afastadas. Meu Pai, faça a gente entender que culto não é para ser assistido, é para ser prestado. Amém. Pai. Amém, culto Senhor. É para ser prestado. Amém. Paizinho, toque no nosso coração, esteja conosco, que possamos abençoe o Ministério do Inverso, continue sendo essa bênção para essa juventude e sendo bênção para todo o estado de São Paulo. Meu Pai, amém. Obrigado por tudo isso. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que oração abençoada. Obrigado, Léo. Obrigado. Amém, e ó, para terminar em altíssimo nível e alegria total, sem desigrejado, mas só família, você vai ganhar uma caneca. Tá bom? Vai ganhar. Os dois aí. Edmilson já veio você, Léo, vai postar nas suas redes sociais, tá bom? Esse é o carinho do Inverso por vocês. Isso. Que Deus abençoe. Curta, compartilha, comenta, concorda, discorda. Traz os desigrejados pra cá. Se prepare para o programa que vai vir das igrejas cidas. Fica a dica aí, spoiler pra você. E a gente se encontra no próximo Inverso. Valeu, gente.